Eu vou ler com vocês em Juízes no capítulo 2, primeiramente no versículo 16, mas antes, só para a gente entender o que está acontecendo aqui, quando a gente fala Juízes, o nome do livro já é um nome forte, né? Eu não sei você, mas quando eu ouço juízes, eu já penso em julgamento, eu já penso em tribunal, eu já penso em guerra, eu já penso em acusação, eu penso em defesa. E, na verdade, o livro dos juízes na Bíblia não é isso, na verdade, que o livro está tentando nos transmitir através de todos os juízes ou juíza, porque houve juíza também na nação de Israel. Na verdade, o povo de Israel, a nação de Israel, passava tempos difíceis e Deus levantava homens para dar uma direção ao povo. Deus levantava homens para lembrar o povo das promessas. Deus levantava homens que vinham com estratégias para vencer os inimigos. E a verdade é que a nação de Israel, se você olhar no Antigo Testamento, a história ela se repete muitas vezes. O povo era um povo escolhido, um povo de Deus, um povo que Deus desejava abençoar, até porque Deus tinha promessa com aquele povo. Mas muitas vezes o povo virava as costas para Deus, o povo fazia aquilo que não agradava ao coração de Deus, o povo tomava decisões que não eram as melhores decisões, o povo abandonava Deus e com isso o sofrimento vinha. Com isso eles começavam a perder as guerras, as batalhas, com isso os inimigos que cercavam a nação de Israel começavam a vencer, a atacar, e com isso vinha o sofrimento, o choro, a dor. E muitas vezes nestes momentos de dor, de lágrimas que o povo de Israel eles viviam, eles se lembravam de Deus. Porque muitas vezes a verdade, queridos, é que nos piores momentos das nossas vidas, ou não só das nossas vidas, mas na vida do ser humano, nos piores momentos é aquele ditado, se não vem por amor, vem pela dor. E muitas vezes é verdade esse ditado. Não vem por amor, vem pela dor. Pessoas que nunca serviram a Deus, pessoas que nunca quiseram saber de Deus em momentos difíceis da vida delas, em momentos de grande adversidade, em momentos de lágrimas, de dificuldade. Muitas vezes as pessoas se lembram de Deus, muitas vezes as pessoas se perguntam, será que não existe um Deus que poderia me salvar? Será que não existe um Deus que poderia me livrar desta situação? Será que não existe um Deus que poderia dar uma volta na minha vida? E a nação de Israel, ano após ano, tempo após tempo, você vê que eles vivem isso, eles sofrem, eles desobedecem a Deus, eles se voltam para Deus, eles clamam, eles choram, e aí Deus vem e abençoa o povo novamente. E aqui eu quero falar sobre um homem chamado Gideão, e Gideão ele foi o quarto juiz na nação de Israel. Você vai ler sobre ele entre os capítulos 6 e 8 do livro de Juízes. O período dos juízes na nação de Israel foi um período entre, depois de Moisés e Josué, que eles avançam para a terra prometida, foi um período entre Moisés e Josué e os reis de Israel. Nesse tempo ainda não existia reis em Israel, até porque Deus queria ser o rei daquele povo. Mas nesse tempo, nesse meio tempo, Deus levanta alguns homens para dar direção para aquele povo. Deus levanta alguns homens para ajudar aquela nação, e é esse período, é esse tempo dos juízes, antes que houvesse o primeiro rei de Israel, que foi Saul. E Gideão, ele foi o quarto juiz na nação de Israel, e a nação estava passando um tempo muito difícil. Eu quero ler com vocês lá em Juízes no capítulo 2, versículo 16, que diz assim: suscitou o Senhor juízes que os livraram da mão dos que os pilharam. E aí eu quero ler agora com vocês em Juízes, no capítulo 6, o versículo 1, que diz assim: fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Se você ler no final do capítulo 5, vai falar que antes daquilo o povo vivia um tempo de paz. Por alguns anos o povo viveu um tempo de paz. Acho que 40 anos, no final do capítulo 5 diz que por 40 anos eles viveram um tempo de paz. Mas aí aqui no capítulo 6, no versículo 1, diz que eles fizeram o que era mal aos olhos do Senhor.
E por causa disso, por causa da desobediência, porque eles fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, aqui diz que o Senhor os entrega nas mãos dos midianitas. E aqui Deus diz que eles iriam sofrer essa opressão, sofrer essa perseguição dos midianitas durante 7 anos. Durante 7 anos, eu não sei você, querido, querida, que está sentado neste lugar, mas para nós que vivemos 70, 80, 90 anos de vida, se nós fôssemos como Deus que vivêssemos, é claro que nós sabemos que nós somos eternos, a gente vai viver pela eternidade, mas aqui nessa terra, o nosso tempo é curto, a vida passa tão rápido, 70, 80, 90 anos, 7 anos de 70 anos são 10% da vida, é muito tempo. Então Deus estava dizendo, olha, uma grande porcentagem do tempo da vida de vocês vão agora passar por um tempo difícil, um tempo de sofrimento, um tempo de lágrimas, um tempo de dor. E isso não é porque é a minha vontade para a vida de vocês, e isso não é porque foi o que eu planejei, foi o que eu sonhei para a vida de vocês, isso por causa da desobediência. Nós sabemos, e a Bíblia é muito clara com relação à desobediência, nós sabemos que a desobediência à palavra de Deus, nós sabemos que a desobediência aos princípios da palavra de Deus, nós sabemos que a desobediência, quando Deus fala conosco e a gente decide não obedecer a Deus, nós sabemos que vai trazer sofrimento para as nossas vidas, nós sabemos que vai trazer lágrimas, nós sabemos que nós vamos ter problemas. Por quê? Porque muitas vezes não entendemos o que Deus quer fazer, não entendemos aquilo que Deus está pedindo naquele determinado momento, mas nós precisamos acreditar que Deus sempre tem o melhor preparado para as nossas vidas. O povo se distanciava de Deus, o povo virava as costas para Deus. Parece até a gente olhando, muitas vezes a gente lendo a Bíblia, a gente diz assim, não é possível, esse povo era muito tapado, o povo era muito burro, porque eles ouviram histórias do povo que sofria, Deus libertava, sofria novamente, mas a verdade, queridos, é que quando se trata das nossas vidas, muitas vezes nós agimos da mesma forma. A gente olha muitas vezes para a palavra de Deus e diz, nossa, eu nunca faria isso, mas muitas vezes com as suas escolhas do dia a dia, muitas vezes com as suas decisões, muitas vezes com aquilo que você faz quando ninguém está vendo, você está fazendo a mesma coisa que aquele povo fez. O problema, queridos, é que muitas vezes nós achamos que nós servimos a um Deus que não vê as coisas. Nós achamos que dentro de 4 paredes, nós achamos que lá na faculdade, nós achamos que lá no cantinho do escritório, do trabalho, enquanto ninguém está nos vendo, que está tudo certo, nós achamos que aquilo que nós fazemos não vai ter consequências, mas deixa eu te dizer uma coisa, a Bíblia é muito clara quando diz que os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Nós sabemos que Deus é onisciente, onipresente, onipotente, Ele sabe de todas as coisas, Ele conhece todas as coisas, Ele está em todos os lugares. Então, querido, não ache você, querida, não ache você que você pode se esconder de Deus, não ache você que aquilo que você faz no secreto, Deus não está sabendo. E certamente aquilo que você planta, o reino de Deus funciona assim, com princípios, aquilo que você planta, certamente você vai colher na sua vida, não se engane. Aquilo que você planta, você vai colher. Muitas vezes nós olhamos para a vida de pessoas e a gente fala, puxa, essa pessoa deu certo, olha, esse irmão deu certo, essa irmã dá certo, mas muitas vezes nós não vemos as sementes que foram plantadas tantas vezes há anos, há 5 anos, há 15 anos, há 20 anos, aquele irmão, aquela irmã planta sementes de obediência, planta sementes servindo ao Senhor, fazendo aquilo que Deus chamou ela para fazer, e aí a gente vê apenas os frutos, e pensa que o fruto nasceu do dia para a noite, da noite para o dia, mas não, querido, aquilo que nós plantamos, certamente a gente colhe. Se você planta coisas boas hoje, se a sua vida vai bem hoje, se você está feliz hoje, se na sua casa você tem uma casa abençoada hoje, se hoje os seus negócios vão bem, se hoje a sua vida está caminhando, está indo bem, é porque um dia você decidiu que você plantaria boas sementes, e hoje você colhe aquilo que você plantou. Não tem segredo. E muitas vezes, querido, e aqui já é um grande problema para muitas pessoas e muitos irmãos, porque tem pessoas que chegam em determinado momento da vida que as coisas estão bem. As coisas estão bem, olha, estou vivendo bem, Deus está me abençoando, a minha casa está tudo certo. Eu quero, se é você essa noite que está vivendo esse momento de vida, se é você essa noite que você está me ouvindo, está dizendo, Gui, sou eu esse cara, olha, minha vida com Deus está tudo certo, eu tenho seguido o Senhor, deixa eu te dizer uma coisa, não relaxe, continue. Não pense você que a semente que você plantou há 5 anos, há 2 anos, há 1 ano, ela é eterna.
Você precisa continuar plantando boas sementes. Você precisa continuar fazendo aquilo que é certo. Tem pessoas que acham que a salvação, tem pessoas que acham que a vida com Deus é apenas uma decisão. Não, Gui, está tudo certo. Um dia, olha, eu fui no altar, eu decidi viver para Deus, eu entreguei, levantei as minhas mãos, me arrependi, chorei. Agora está resolvido. Não, querido, a vida cristã é vida dia após dia, são todos os dias. São as escolhas que nós tomamos todos os dias. Hoje eu escolhi fazer o que é certo. Glória a Deus por isso. Amanhã eu vou ter que escolher novamente. Depois de amanhã, mais um dia eu vou ter que escolher novamente. Todos os dias das nossas vidas, até nós partirmos dessa terra, nós vamos ter escolhas dia após dia. Nós vamos ter tentações todos os dias. Todos os dias o diabo vai se levantar e vai dizer: ah, não, olha, pega esse caminho, pega esse caminho que é mais curto, vai dar certo. Todos os dias você pode escolher dizer não para aquilo que o diabo está colocando à sua frente e dizer sim para aquilo que Deus está te chamando para fazer. É uma escolha diária na vida do cristão. E a verdade é que sempre, na verdade, Deus está tentando nos ensinar algumas lições. Deus, quando Ele olha ali para aquele povo e diz: olha, vocês erraram, vocês pecaram, vocês viraram as costas, agora vocês vão ficar 7 anos de castigo. 7 anos vocês vão ser oprimidos pelos midianitas. Sabe o que os midianitas faziam com eles? Eles cercavam Israel, eles entravam na nação, eles destruíam as plantações, eles matavam os animais, eles arrebentavam com tudo e iam embora. E aí o que acontecia? O povo, primeira vez, falou: bom, acho que tá bom, só isso, tudo bem, não mataram a gente vai ficar aqui. Mas fez uma vez, fez 2, fez 3, fez 5, fez 10, fez 20. E a Bíblia vai dizer que o povo começou a se sentir oprimido, o povo começou a ficar desesperado. Por quê? Porque o mantimento começou a acabar. Não tem mais o que comer, eles estão destruindo as plantações, os animais estão morrendo. A gente vai lá, a gente planta, a gente vai lá, a gente está esperando o tempo da colheita, mas de repente os midianitas entram, avançam, destroem, pegam tudo, matam os animais. Então o povo começa a viver um tempo muito difícil. E a Bíblia diz aqui: durante 7 anos eles viveram isto. Eu fiquei pensando e falei: Deus, o Senhor podia vir e dar uma correção apenas, dar uma chibatada, dar uma disciplinada boa e depois abençoar o povo novamente. Mas a verdade é que talvez não exista nada pior do que o tempo para o ser humano. Eu tenho certeza que se você pudesse escolher, você errou, você pecou, você falhou, seria muito mais fácil você dizer para Deus: Deus, me dá uma boa disciplinada aí, mas amanhã já está tudo certo. Por mais que você sofra hoje, você chora, que doa, mas amanhã já está resolvido. Vida que segue, vida nova. Seria muito mais fácil, mas Deus olha e diz: não, 7 anos. Eu não sei você, mas na Bíblia, queridos, infelizmente eu olho e vejo que Deus trabalha muito bem com tempo. Porque a verdade é que nós somos imediatistas demais. A verdade é que a gente muitas vezes faz as coisas e não mede as consequências e acha que não vai acontecer nada. E aí Deus diz: não, você vai colher o que você plantou. E 7 anos, você vai lembrar muito bem do erro que você fez. Meu Deus, nunca mais eu erro. 1 dia, 2 dias, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos. Aquele povo durante 7 anos sofreu. E aí em Juízes capítulo 6, dos versículos 6 a 10, eu vou ler com vocês, diz assim: assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamavam ao Senhor. Tendo os filhos de Israel clamado ao Senhor por causa dos midianitas, o Senhor lhes enviou um profeta que lhes disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel, eu é que vos fiz subir do Egito e vos tirei da casa da servidão. E vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quantos vos oprimiam. E os expulsei de diante de vós e vos dei a sua terra. E disse: eu, o Senhor vosso Deus, não temais os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Contudo não destes ouvidos à minha voz. Deus então, o povo está ali naquela situação difícil. E aí Deus então decide mandar um profeta para lembrar aquele povo de quem era Deus. Porque muitas vezes no meio da dor, no meio da angústia, no meio dos dias difíceis, a gente se esquece que existe um Deus que pode nos tirar daquela situação. A gente se esquece que existe um Deus que pode mudar a nossa história.
E aqui a Bíblia nos conta que esse povo está vivendo justamente isso. Eles estavam se sentindo debilitados, eles estavam cansados, eles estavam desanimados, eles estavam desesperados. E agora nós vamos ficar aqui nesta situação. Deus envia um profeta para lembrar e dizer: ei, não fui eu que livrei o pai de vocês, não fui eu que tenho uma promessa com vocês, não fui eu. Vocês não sabem das histórias, porque muitas vezes, queridos, uma vez eu preguei sobre, no livro de Abacuque, justamente a mesma coisa acontece aqui. O que aconteceu aqui: Deus manda um profeta, Deus manda uma pessoa falar com o povo estava desesperado, e agora? E aí Deus manda escrever em tábuas. Deus fala: olha, escreva o que eu estou falando com vocês, escreva as promessas que eu estou dando, porque até que quando vocês passarem correndo, vocês consigam ler aquilo que eu falei com vocês nessas tábuas. Por quê? Porque no meio da dificuldade, no meio da dor, no meio das lágrimas, muitas vezes nós nos esquecemos das promessas de Deus para as nossas vidas. Talvez existam pessoas que entraram neste lugar nessa noite, estão passando por dor, estão passando por dificuldade, estão passando por momentos muito delicados, estão se sentindo cansadas, estão se sentindo oprimidas, mas Deus me trouxe aqui para te dizer uma coisa: fica tranquilo, você não sabe o Deus que você tem servido, você não tem ouvido as promessas, você não tem ouvido a respeito da palavra. Ele fez uma vez, se ele fez com Abraão, se ele fez com Isaac, se ele fez com Jacó, se nos evangelhos você vê Jesus fazendo, se por toda a Bíblia você vê Deus fazendo, e se a Bíblia vai dizer que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, por que você está assim tão aflito? Por que você está assim tão desesperada? Descansa o seu coração e tenha a certeza que Deus está no controle de todas as coisas. É isso que Deus estava falando com aquele povo naquela situação. Calma, está difícil, mas eu estou com vocês. Quando eu colocar a minha mão, as coisas vão mudar. E aí Deus então decide, porque você vê que as pessoas, elas clamam, vai dizer, e eles clamavam ao Senhor. Eles clamavam ao Senhor. Naquele tempo difícil, eles olhavam para Deus e diziam: Deus, nós precisamos de Ti. Deus, nós precisamos que o Senhor mude a nossa história. Então Deus decide fazer algo. E aí em Juízos, no capítulo 6, eu vou ler com vocês dos versículos 11 a 24, que diz assim: então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar, para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: ai, meu Senhor, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? Se que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora, Senhor, nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura, não te enviei eu? E ele lhe disse: ai, meu Senhor, com que livrarei Israel? Eis que minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. Tornou-lhe o Senhor: já que eu estou contigo, ferirás os midianitas, como se fossem um só homem. Ele respondeu: se agora achei mercê diante dos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu, Senhor, que me falas. Rogo-te que daqui não te apartes até que eu volte, traga a minha oferta e deponha perante ti. Respondeu ele: esperarei até que voltes. Entrou Gideão e preparou um cabrito e bolos asmos de um efa de farinha. A carne pôs num cesto e o caldo numa panela, e trouxe-o até debaixo do carvalho e lhe o apresentou. Porém um anjo de Deus lhe disse: toma a carne e os bolos asmos, põe-nos sobre esta penha e derrama-lhes por cima o caldo. E assim o fez. Estendeu o anjo do Senhor a ponta do cajado que trazia na mão e tocou na carne e nos bolos asmos. Então subiu o fogo da penha e consumiu a carne e os bolos, e o anjo do Senhor desapareceu de sua presença. Viu Gideão que era o anjo do Senhor e disse: ai de mim, Senhor Deus, pois vi o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse: paz seja contigo, não temas, não morrerás. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe chamou de: o Senhor é paz. Ainda até o dia de hoje está o altar em Ofra, que pertence aos
abiesritas. Amém. Olha só que coisa. Deus então decide levantar um homem para livrar aquele povo. Deus decide levantar um líder, um juiz, para libertar aquele povo. E me chama a atenção, queridos, porque Deus, ele vê de uma forma tão diferente como a gente enxerga. Deus, ele escolhe, as escolhas de Deus, os pensamentos, os caminhos de Deus são tão diferentes dos nossos. O que eu li para vocês, o que nós lemos aqui juntos, nós podemos perceber que Gideão, a princípio, não era a pessoa certa para este trabalho. Por quê? Porque um homem medroso deste, como é que você vai chamar um homem medroso deste para fazer um trabalho como este? Que trabalho? De guerrear, de ir para cima, de preparar um exército, de ir para a batalha, de enfrentar os midianitas. Nós escolheríamos um general do exército, nós escolheríamos realmente um homem valente. E é isso que Deus via na vida de Gideão, mas nem Gideão via isso na vida dele. Tanto que quando o anjo do Senhor aparece a Gideão e diz: homem valente, Gideão deve ter olhado para trás e falou: quem está aqui comigo? Comigo? Porque ele diz: ai meu Senhor, eu? Homem valente, você. E aí Gideão começa a falar, abre o seu coração, é sincero com o anjo, começa a falar das suas frustrações. Se o Senhor estivesse conosco, se o Senhor estivesse lutando a nosso favor, nós não estaríamos vivendo isso que nós estamos vivendo. Nós não estaríamos passando pela situação que nós estamos passando. E muitas vezes, queridos, nós temos a tendência de culparmos Deus por aquilo que nós estamos passando. Mas a verdade é que muitas vezes nós estamos plantando apenas aquilo que nós estamos colhendo, aquilo que nós já plantamos antes. E é possível até algumas vezes a gente culpar Deus. Deus, por que será que eu estou vivendo? Por que será que eu estou passando por isso? É isso que Gideão ele faz. Deus olha para ele e diz: não, calma aí, homem valente, eu escolhi você para lutar pela nação. Eu escolhi você, eu levantei você para reunir o exército e vocês vão lutar e vão vencer os midianitas. E Gideão ficou pensando: será que sou eu mesmo? Tanto que você vai ver, ele pede provas, ele pede testes, ele fala: então, se é isso mesmo, se o Senhor é um anjo de Deus, então me prove que é isso. E aí ele faz um teste, e aí nós lemos ali que o fogo se consome no altar, e aí ele tem a certeza que aquele é um anjo de Deus, e novamente o que acontece? Ele fica com medo. Ai meu Deus, eu vi um anjo do Senhor. E eu fiquei me perguntando: como é que um homem medroso desse, Deus o chama de homem valente? Ele era medroso, sabe por quê, querido? A Bíblia vai contar que ele estava o quê? Ele estava... esqueci o nome do... Ele estava malhando o trigo no lagar. Lagar não era o lugar de malhar o trigo. Lagar é o lugar onde se faz o vinho. Lagar é o lugar onde eles amassavam as uvas para fazer o vinho. Gideão ele está escondido em um lagar malhando o trigo. Escondidinho, sozinho. Por quê? Porque ele estava com medo dos midianitas. Por quê? Porque os midianitas avançavam, entravam, destruíam todas as plantações, tomavam tudo que eles tinham, matavam os animais. E Gideão vivia isso, ele sabia disso. Então, com medo, ele vai a um lugar escondido, a um lagar, e ele está ali quietinho na dele, malhando o trigo, e de repente um anjo aparece. Sozinho ele está ali, um anjo aparece e diz: homem valente, te encontrei aqui. E aí, por isso que ele olha e diz assim: valente, eu estou aqui escondido no meu cantinho, como é que você me encontrou aqui? E, queridos, eu fiquei pensando sobre isso, como é que Deus vê um homem valente, enquanto muitas vezes nós diríamos que ele era o homem mais medroso que a gente poderia encontrar. Como é que será que Deus enxerga tão diferente daquilo que a gente enxerga? Eu fiquei pensando sobre isso. Por que Deus viu naquele homem um homem valente, e não um fracasso, e não um homem falho, e não um homem fraco? Sabe por quê, queridos? Porque a verdade é que a realidade de Gideão era aquela, vivendo tempos difíceis, vivendo tempo onde os midianitas entravam, avançavam e destruíam todas as coisas.
E aí o que ele estava fazendo? Ele estava fazendo aquilo que ele podia fazer naquele momento, era a realidade dele. Ele estava trabalhando, mesmo em tempos difíceis, mesmo em tempo de adversidade, mesmo o inimigo oprimindo, ele estava fazendo, ele estava trabalhando, ele estava tentando, ele estava se esforçando. Então Deus vem e fala com ele, homem valente. Não é porque ele tinha medo, mas Deus vê nele um homem valente, porque, enquanto está todo mundo talvez deitado na cama, chorando, sem fazer nada, ai meu Deus, agora vem me ajudar. Você está aqui, meu filho, você está trabalhando, você está fazendo alguma coisa, você está batalhando, você é um homem valente, porque nessa situação difícil que todos vocês estão sofrendo, estão passando, você poderia estar lá dentro da sua casa chorando, reclamando, murmurando de Deus. Você podia, e muitas vezes, queridos, é justamente isso que nós fazemos. A nossa vida para, a nossa vida fica empacada, alguma coisa de ruim nos aconteceu, alguma situação que a gente não tinha programado aconteceu conosco, e aí muitas vezes a gente paralisa, a gente fica deprimido, a gente fica murmurando, agora não quer saber mais de nada, não quer falar mais com ninguém, não quer mais ir para a igreja, agora está chateado com Deus, está frustrado com Deus, a vida parou, agora eu vou viver nesse meu cantinho para sempre. Mas Gideão não, aquela situação difícil, o povo perseguindo, sofrendo opressão, mas ele acha um cantinho para continuar fazendo aquilo que ele tinha que fazer, ele continua vivendo, ele continua trabalhando. Deixa eu te dizer uma coisa, tem momentos das nossas vidas que pode ser difícil, mas você não pode parar, você pode fazer aquilo que Deus te chamou para fazer, mesmo no momento de adversidade, você pode continuar, mesmo no tempo difícil, e se você se mantiver fiel, se você continuar trabalhando, se você continuar fazendo aquilo que Deus te chamou para fazer, pode ter certeza que Deus vai ver em você alguém que Ele pode promover, alguém que Ele pode abençoar, alguém que Ele pode levantar. Talvez as pessoas olham para você e pensam, esse aí é fraco, esse aí não sai deste lugar, mas Deus vê, talvez em você, um homem, uma mulher valente, como viu em Gideão. Ele estava ali, trabalhando, fazendo o que ele podia fazer. Era a realidade, era aquilo que ele queria para a vida dele? Não, não era, mas era a realidade da vida dele. Sabe o que acontece, queridos? Muitas vezes, pelo fato de nós sonharmos, pelo fato de nós sabermos das promessas de Deus para nós, e quando a gente não está vivendo ainda aquilo que Deus tem para a gente, o que acontece? A gente paralisa, a gente não faz mais nada. Gui, mas é que a situação da minha vida, a minha casa, a minha história, tudo bem, querido, mas é a sua realidade. Não tem como a gente pegar e trocar a sua pela de alguém. Não tem como você trocar de vida. A sua realidade é a sua realidade. Você precisa trabalhar dentro daquilo que você vive. Gui, que os recursos estão apertados. Gui, que na minha casa não tem mais. Querido, é a sua realidade. Você precisa ser fiel dentro do lugar que você está. Lá na sua casa, nessa situação difícil, talvez apertado, talvez os recursos ainda são poucos, mas nós temos promessas de que se nesse lugar difícil onde você está, você continuar trabalhando, você continuar fazendo, você continuar servindo ao Senhor, você continuar obedecendo, no tempo certo Deus vai abençoar, Deus vai te ver, Deus vai te promover, Deus vai te levar. Você precisa entender que é um período, um tempo na sua vida, não é para sempre. Você não vai ficar sofrendo para sempre, você não vai ficar num tempo difícil para sempre. Deus vai te abençoar, Deus vai promover. E Gideão, ele está lá naquele cantinho, Deus encontra com ele e fala assim, olha, homem valente, eu vou usar a tua vida para libertar esse povo. E aí eu quero ler com vocês os versículos 25 e 26, no capítulo 6, diz assim, naquela mesma noite lhe disse o Senhor, toma um boi que pertence a teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, derruba o altar de Baal que é de teu pai, corta o poste ídolo que está junto ao altar, edifica ao Senhor, teu Deus, um altar no cimo deste baluarte, em camadas de pedra, e toma o segundo boi, e oferecerás em holocausto com a lenha do poste ídolo que vieres a cortar. Olha só que coisa, Deus aparece através de um anjo para Gideão e diz assim, olha, eu vou te usar, homem valente, você vai libertar o povo, eu vou usar a tua vida. E aí Deus dá uma ordem. Qual a ordem? Faz o seguinte, o povo se corrompeu, o povo adora outros deuses. Para eu poder abençoar vocês, Gideão, antes você vai ter que fazer uma coisinha. Tá bom, Deus, o que é que eu vou ter que fazer? Você vai destruir, você vai derrubar os altares. E muitas vezes, queridos, nós não vivemos aquilo que Deus tem preparado para as nossas vidas,
porque a gente não conserta as coisas que precisam ser consertadas nas nossas vidas. A gente quer seguir em frente, a gente quer viver aquilo que Deus tem para as nossas vidas, mas a gente não quer saber algumas vezes de derrubar alguns altares que foram construídos. A gente não quer saber de acertar as coisas. A gente não quer saber de pedir perdão. A gente não quer saber de se arrepender e de mudar de atitude. A gente não quer saber de corrigir aquilo que, atitudes, escolhas que nós tomamos no passado. A gente quer seguir. A gente quer viver as promessas. A gente quer viver aquilo que Deus tem para as nossas vidas, mas a gente não quer consertar as coisas. E aqui, queridos, Deus dá uma lição para mim e para você. Gideão, você quer ir? Gideão, você é homem valente? Gideão, o povo vai vencer? Ótimo, mas faz o seguinte: o povo se perdeu, o povo se corrompeu, sabe as estátuas, sabe os outros deuses que o povo está adorando? Sei, Senhor. Então agora você vai fazer o seguinte: você vai derrubar os altares, você vai destruir os postes ídolos, você vai fazer isso, e você vai oferecer sacrifício, e aí então você vai estar pronto para liderar esse povo, para viver tudo aquilo que eu tenho para a vida de vocês. Querido, eu não sei você, mas talvez essa palavra seja para você nesta noite. Talvez a sua vida não anda para frente, talvez as coisas não dão certo, sabe por que você não acerta as coisas? Você não derruba os altares. Hoje nós não é tão comum assim altares de adoração, altares mesmo. Certas religiões sim, mas não é tão comum no meio de todo mundo você ter altares, lugares de ficar lá se prostrando. Mas muitas vezes, queridos, nós não precisamos de altares de madeira, porque existem altares nas nossas vidas que podem ser coisas, podem ser pessoas, pode ser tantas coisas. Pecado pode ser um altar, a gente fica naquilo ali, aquilo vira um Deus na nossa vida, aquilo rege a nossa vida, aquilo comanda a nossa vida, aquilo nos impede de chegarmos a Deus, aquilo nos tira do centro da vontade de Deus. E muitas vezes nós achamos que a gente pode avançar nas coisas de Deus para as nossas vidas sem antes arrancar estas coisas das nossas vidas. Tem pessoas que querem ser abençoadas por Deus, tem pessoas que querem ser usadas por Deus, mas não conseguem se livrar muitas vezes de certos determinados pecados. Um vício, aquilo que aprisiona a vida da pessoa, ela está ali, aquilo domina a vida dela, ela está presa naquele pecado. Deixa eu te dizer uma coisa, querido, você precisa se acertar com Deus, você precisa derrubar os altares, você precisa colocar a sua vida aos pés da cruz, você precisa pedir ajuda para o Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus, eu não consigo largar isso. Espírito Santo de Deus, tem essa situação que eu não consigo resolver. Espírito Santo de Deus, eu não consigo perdoar tal pessoa. Espírito Santo de Deus, tem uma situação no meu casamento, eu não estou conseguindo, eu preciso da ajuda do Senhor. E quando a gente começa a arrumar a casa, e quando a gente começa a pedir perdão, e quando a gente começa a limpar aquilo que precisa ser limpado, e então Deus diz: agora tudo bem, agora eu posso promover, agora eu posso abençoar, agora eu posso fazer daquilo que eu quero fazer. Deus diz: vai lá, derruba, ofereça sacrifícios. Gideão, ele faz isso. E no meio de um povo idólatra, o que acontece? O povo quer matar Gideão. Derrubou os nossos ídolos, os deuses, Baal. Vamos matar Gideão. Foram lá na casa do pai de Gideão. Sabe seu filho? Sei. Você viu o que ele fez? Não vi não. Derrubou os altares, ofereceu sacrifício. O pai de Gideão fala o quê? Se os deuses que vocês adoram, eles são reais, é de verdade mesmo? Então eu não tenho nada a ver com isso. Deixa que os deuses, deixa que Baal resolva o problema com ele, eles vão acertar as contas. Queriam matar Gideão, mas não matam. Mas aí depois disso começaram a chamar Gideão até de Jerubaal, porque ele derrubou os altares. Depois disso, Deus vem e fala com Gideão e dá uma ordem a ele. Em Juízes 7:2 diz assim: disse o Senhor a Gideão: é demais o povo que está contigo para entregar os midianitas nas suas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo: a minha própria mão me livrou. O que Deus fala com Gideão? Gideão, você vai reunir pessoas, você vai reunir um exército, eu vou preparar vocês porque vocês vão guerrear. E aí Gideão faz isso, reúne o povo. E aí nós lemos na Bíblia que 32 mil pessoas se reuniram junto com Gideão. Uau! Acho que Gideão ficou chocado, porque acho que ele não esperava.
de homem fraco, está lá escondido, de repente ele se levanta a bandeira e fala: meu povo, vamos guerrear contra os midianitas. Deus me deu uma palavra, um anjo apareceu para mim, e 32 homens se alistaram para o seu exército e falaram: vamos lá, estou com você. Aí Deus vem e fala isso com Gideão: Gideão, é muita gente, 32 mil pessoas, não precisa de tudo isso não. Faz o seguinte, Gideão, vai lá no povo e pergunta: quem está com medo de ir para a guerra? Levanta a mão. E aí Gideão faz isso. Aí 22 mil homens levantaram as mãos. Estou com medo. Quero ir para a guerra não. Acho que Gideão deve ter pensado: o que eu fui fazer? Pode ir embora. Sobraram quantos? 10 mil homens. A coisa já estava ficando meio feia. Aí Deus vem e fala com Gideão novamente: Gideão, tem gente demais nesse exército, 10 mil. Não precisa de tudo isso não, sabe por quê? Porque se vocês vencerem a batalha com 10 mil, vocês vão se vangloriar, vocês vão dizer que foi pela força de vocês que vocês venceram essa batalha. Faz o seguinte, Leão, entra com esses 10 mil homens dentro da água. E aí quando todo mundo entra na água, você vai mandar o povo beber água. E aí alguns vão se ajoelhar e alguns vão tomar água assim, na língua, assim, que nem cachorrinho. Os que se ajoelharem são os que vão lutar. E aí Gideão faz isso. Aí ajoelhou só 300 homens. Aí Gideão já estava pensando: Jesus amado, como é que vai ser esse negócio? Agora manda todo mundo para casa e sobra 300 só. E queridos, eu fico pensando sobre isso. A verdade é que muitas vezes a gente se sente como Gideão talvez tenha se sentido ali. Somos poucos demais para essa guerra. Essa guerra é muito grande para nós. Os inimigos são muito fortes. Meu Deus, nós vamos morrer nesta batalha. E por que será que Deus permite Gideão passar por aquilo? Por que será que Deus muitas vezes permite que a gente viva momentos onde parece que não tem saída? Parece que não vai dar certo. Parece que Deus não está nesse negócio. Quantos já se sentiram assim? Parece que Deus não está nesse projeto aqui não. Porque se Deus estivesse nesse projeto, a coisa já estava andando. Alguém já tinha aparecido para financiar o projeto. Se Deus estivesse nesse negócio aqui, meu Deus, estava fluindo melhor as coisas. E muitas vezes a gente fica com medo. Muitas vezes a gente fica desesperado. Porque parece que Deus nos abandonou, nos deixou no meio do caminho. E Gideão com certeza está se sentindo assim: caramba, e agora? Apenas com 300 homens, o exército inimigo vai nos destruir. Mas queridos, eu acredito que Deus ele permite que a gente passe por alguns apertos aqui na vida, não para nos destruir, mas é porque Ele quer se mostrar para nós. Ele quer provar quem Ele é. Ele quer mostrar que Ele é um Deus poderoso. Ele quer mostrar que Ele pode todas as coisas. Ele quer mostrar que Ele é Jeová Jireh, que Ele é Jeová Rafa. Ele é aquele que provê, Ele é aquele que cura. Ele é a nossa salvação, Ele luta por nós, Ele vai à nossa frente. E os momentos difíceis na nossa vida, queridos, os gigantes que aparecem à nossa frente, quando a gente se sente assim, muitas vezes a gente pensa: bom, esse veio para me matar. Não é para nos matar. Você vê Davi. Na verdade, o gigante era apenas para levar Davi para o lugar que Deus tinha para a vida dele. O gigante, muitas vezes na minha e na sua vida, serve, sabe para quê? Muitas vezes apenas para nos promover. Apenas para nos levar, nos tirar do lugar escondido que nós estávamos. E serve muitas vezes apenas, Deus usa coisas, pessoas apenas para nos arrancar daquele lugar e nos colocar no lugar que Ele tem preparado para nós. Você imagina se Davi nunca tivesse se encontrado com Golias? Ele estaria na casa do seu pai, cuidando das ovelhas. Ele se encontra com Golias, com aquele gigante, e aí então ele guerreia com o gigante, vence o gigante, e depois daquilo que acontece, ele é promovido. O Golias na minha vida, o Golias na sua vida, não veio para te matar, não veio para te destruir, ele veio para te arrancar do lugar onde você está e te colocar no lugar que Deus te chamou para estar. Os versículos 16 a 22 diz assim: então repartiu os 300 homens entre 3 companhias e deu-lhes a cada um nas suas mãos trombetas, cântaros vazios com tochas neles. E disse-lhes: olhai para mim e fazei como eu fizer.
Chegando eu às imediações do arraial, como fizer eu, assim vocês vão fazer também. Quando eu tocar a trombeta, e todos os que comigo estiverem, então vós também tocareis a vossa ao redor de todo o arraial, e direis, pelo Senhor e por Gideão. Chegou, pois, Gideão e os 100 homens que com ele iam às imediações do arraial, ao princípio da vigília média, havendo-se pouco tempo antes de tocado as guardas, e tocaram as trombetas e quebraram os cântaros que traziam nas mãos. Assim tocaram as 3 companhias as trombetas e despedaçaram os cântaros. Seguravam na mão esquerda as tochas e na mão direita as trombetas que tocavam. E exclamaram, espada pelo Senhor e por Gideão. E permaneceu cada um no seu lugar ao redor do arraial, que todo deitou a correr e a gritar e a fugir. Ao soar das trombetas, das 300 trombetas, o Senhor tornou a espada de um contra o outro, e isto em todo o arraial, que fugiu rumo a Zererá, até Bet-Sitá, até ao limite de Abel-Meolá, acima de Tabate. Olha só que loucura. Gideão dá uma ordem e fala assim, olha, eu vou dividir, tem 300, 100, 100, 100, vocês vão pegar as trombetas, os cântaros, e aí quando eu chegar lá e eu gritar, vocês repetem o que eu gritar, pelo Senhor e por Gideão, pelo Senhor e por Gideão. E aí o que acontece? Eles fazem isso, obedecem Gideão, vão lá no campo do inimigo, dos midianitas, soam as trombetas, batem os cântaros, começam a gritar pelo Senhor e pelo Gideão. E aí o que acontece? O povo se confunde, o povo se perde, começa a fugir de um lado para o outro, de cá para lá. Deixa eu te dizer uma coisa, sem sentido nenhum. E é justamente isso que muitas vezes Deus faz nas nossas vidas. Tem coisas que Deus vai fazer, tem formas que Deus vai trabalhar que não vai fazer sentido, querido. Tem momentos que você vai se sentir bobo fazendo algumas coisas. Tem coisas que Deus vai te pedir, faça isso, vai ali, trabalhe nesse lugar que você vai falar, Deus, mas isso aqui não faz sentido. Mas deixa eu te dizer uma coisa, não é questão de fazer sentido, é questão do quanto você confia em Deus, é questão do quanto você tem confiança de que Ele tem o controle de todas as coisas. Talvez aqueles homens olharam um para o outro dizendo assim, é assim que nós vamos vencer as batalhas. E nós temos outras histórias como esta na Bíblia, como o povo que girou lá um muro de Jericó e ficou lá berrando e dando volta no muro, e você fala, isso é coisa de maluco. Mas deixa eu te dizer uma coisa, Deus tem os caminhos dele, a forma que Ele trabalha é diferente da minha, a forma que Ele trabalha é diferente da sua. Você precisa apenas confiar de que se Ele te deu uma palavra, se Ele deu uma direção, Ele tem a saída, e talvez não seja a saída mais lógica, mas é a saída que Ele tem preparado para a sua vida. É muito difícil às vezes confiar em Deus, é muito difícil, realmente é difícil para nós algumas vezes. A gente seguir alguns caminhos, a gente tomar umas decisões quando para nós não faz sentido algum naquele momento, aquela situação. Deus, isso não faz sentido. Mas nós precisamos confiar, queridos. Se você confiar em Deus, se você confiar a sua vida nas mãos de Deus, se você entender que Ele tem o melhor para você, e você decide apenas obedecer, sem hesitar, sem questionar, sem querer palpitar, você vai ver o livramento, você vai ver a mão de Deus, você vai ver o agir de Deus na sua vida. A matança do povo foi de 120 mil pessoas. Você vai ler um pouco adiante, você vai ver 120 mil caíram a espada. Eles começaram a perseguir os inimigos, correr atrás, pega um, pega outro, passa espada, mata rei de cá, mata rei de lá. Foi uma matança só, com 300 homens. Sabe por quê, queridos? Eu falei isso até domingo aqui, o pouco nas mãos de Deus é muito. Deus não precisa de muito, Ele precisa de tudo que você tem. Ele não precisa de muito, Ele precisa do seu coração. Ele não precisa de muito, Ele precisa que você diga sim para Ele. Quando Ele tem o seu sim, Ele tem tudo. Ele pode fazer com o pouco que você tem. Ah, Deus, Gui, mas eu tenho muito pouco. Não me interessa. Ah, Gui, mas aqui eu não tenho nada. O pouco que você tem, se você confiar em Deus, se você colocar nas mãos de Deus, você vai ver o extraordinário acontecendo. Queridos, nós vemos isso a Bíblia toda. Milagres, milagres. 5 pãezinhos, 2 peixinhos é pouco para alimentar uma multidão, mas nas mãos do Senhor é muito. Juízes 8, 22 e 23, nós estamos terminando, penúltimo ponto. Então os homens de Israel disseram a Gideão: domina sobre nós, tanto tu como teu filho e o filho de teu filho, porque nos livraste do poder dos midianitas. Porém Gideão lhes disse: não dominarei sobre vós, nem tampouco meu filho dominará sobre vós, o Senhor vos dominará. Aqui surge um grande problema. Gideão agora está
popular, Gideão está famoso. E o povo diz o que para ele? Achamos um rei, achamos um líder. Agora, Gideão, comanda as coisas aqui, a gente vai seguir você. Gideão, o que ele diz? Não, quem comanda vocês é Deus. Eu fui um instrumento, Deus me usou aqui, agora ó, tchau. E muitas vezes, queridos, é um grande problema nas nossas vidas. Sabe o quê? As distrações no meio do caminho, as mudanças de caminho. Deus fala uma coisa com você e aí você decide mudar no meio do caminho. Aparece uma distração, olha, puxa, você é muito bom, deixa eu te usar nisso aqui. Olha, você fala muito bem, acho que você deveria, eu sou dono de uma faculdade, acho que você deveria dar alguns cursos lá, acho que você deveria fazer isso, acho que você deveria fazer aquilo. O diabo sempre vai levantar situações para te tirar do centro da vontade de Deus, sempre vai levantar situações para te tirar daquilo que Deus te chamou para fazer. E Gideão, ele entende que não era a vontade de Deus para a vida dele, não, eu não tenho nada a ver com isso, eu não fui chamado não para ser rei, eu não fui chamado não para comandar esse povo, comandar essa nação. Ele sabia que Deus tinha levantado a vida dele para quê? Com um propósito. Qual era o propósito? Libertar o povo foi liberto, agora o que eu vou fazer? Eu vou voltar para minha casa, eu vou curtir minha família. E muitas vezes nós erramos nisso, a gente se perde no meio do caminho, a gente toma decisões que não deveríamos ter tomado, a gente pega caminhos que não eram os caminhos de Deus para as nossas vidas, e aí lá na frente a gente vai sofrer consequências. Por último, Juízes 8, de 28 a 32 diz assim: assim foram abatidos os midianitas diante dos filhos de Israel, e nunca mais levantaram a cabeça. E ficou a terra em paz durante 40 anos nos dias de Gideão. Retirou-se Jerubaal, filho de Joás, e habitou em sua casa. Teve Gideão 70 filhos, homem bom, 70 filhos. Esse aqui era brabo mesmo. 70 filhos. Eu leio a Bíblia, às vezes dou risada sozinho em casa. 70 filhos. Todos providos dele. Tudo dele, não adotou nenhum não. Porque tinha muitas mulheres. A sua concubina que estava em Siquém lhe deu também à luz um filho. E ele lhe pôs por nome Abimeleque. Aí diz, por último, faleceu Gideão, filho de Joás, em boa velhice, e foi sepultado no sepulcro de Joás, seu pai, em Ofra dos Abiesritas. E aqui nós terminamos a história de Gideão. Olha como a história termina. A Bíblia vai dizer, e no tempo que Gideão estava lá, aquele povo viveu um tempo de paz durante 40 anos. Gideão teve muito filho. Gideão teve um monte de mulheres. Fica animado não, irmão. Isso aqui não é para você não. Tem irmão que está, glória, pastor. Recebo, que palavra abençoada, rapaz. Logo no final do culto, já vou embora na bênção. Não. Mas o que a Bíblia está tentando nos mostrar aqui? Ele termina a vida dele bem. Ele termina a vida dele em paz. Ele termina a vida dele com a família. Ele termina a vida dele velhinho. É o que a Bíblia diz aqui. Viveu muitos anos. E querido, deixa eu te dizer uma coisa. É isso que Deus tem para mim. É isso que Deus tem para você. Deus quer que você termine a sua vida bem. Deus quer que você termine com as pessoas que você ama ao seu lado. Deus quer que você termine em paz. Deus não quer que você viva uma vida atribulada, não, querido. Deus não quer que você viva uma vida infeliz, não. É essa vida que Deus tem para nós. 40 anos de paz, com as pessoas que amavam ao lado, tudo certo no lugar que deveria estar, tudo ok agora, querido. Eu posso partir dessa terra, mas sabe por quê? Porque antes Gideão decidiu fazer algumas coisas. Ele decidiu obedecer a Deus. Ele entendeu o momento de entrar no jogo. Ele entendeu o momento de sair. Ele entendeu o momento de dizer, Deus, estou aqui, usa a minha vida. Ele entendeu o momento de dizer, não, agora não é mais para mim. Deus não me chamou para isso. Ele foi sábio, então ele termina a vida dele bem. Querido, é isso que Deus tem para a minha vida. É isso que Deus tem para a sua vida. Deus olha para você e vê um homem. Deus olha para você e vê uma mulher valente. Ele te chamou para coisas maravilhosas. Mas se você decidir, Deus, eu vou te obedecer, eu vou te seguir, eu quero fazer aquilo que o Senhor me chamou para fazer, pode ter certeza, querido. Talvez hoje você esteja passando um momento de adversidade como Gideão. Talvez você está vivendo num tempo como Gideão estava passando. Mas lá no final, como na vida de Gideão, você vai poder olhar para trás e dizer, o Senhor me ajudou, o Senhor me sustentou, o Senhor me abençoou. Eu estou terminando a minha vida aqui, mas eu estou terminando bem. As dificuldades ficaram para trás, os problemas ficaram para trás. Deus me abençoou aqui, Deus abençoou a minha casa, Deus abençoou a minha família, Deus fez
uma obra, eu fiz aquilo que Deus me chamou para fazer, Deus completou tudo aquilo que Ele começou na minha vida, querido. Este é o desejo do coração de Deus para as nossas vidas. Quantos creem nisso? Quantos creem nessa palavra? Agradeça a Deus então. Se você puder ficar de pé, aplauda ao Senhor, diga obrigado, Deus, obrigado porque o Senhor é um Deus maravilhoso, obrigado porque o Senhor tem um plano conosco, obrigado porque o Senhor sonhou conosco, obrigado, Pai, porque mesmo na situação difícil, o Senhor está olhando para as nossas vidas e vendo em nós homens valentes, mulheres valentes, que vamos prosseguir, que vamos guerrear, que vamos atender ao chamado do Senhor para as nossas vidas e vivermos tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós. O futuro é brilhante, o futuro é maravilhoso, Deus tem grandes coisas para as nossas vidas.